Suba! Suba! Vem! Não! Um avião turbo-hélice bate em um deserto na região central da Argentina. 22 mortos. Meu Deus. A aeronave foi completamente destruída, queimada. E os destroços estavam espalhados por cerca de 200 metros. Os investigadores ficam confusos com o que descobrem. Puxe com mais força! Estou tentando! Pare aí. Então eles caem como uma pedra. Mas ao explorar todas as causas possíveis, Dê uma olhada. Sem falhas. nada aparece. Não há um só sinal de alerta na ficha dele. Até um único filamento microscópico fornecer a primeira pista para solucionar o caso. O que houve? Eu não sei. Mayday Desastres Aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Queda no deserto. 18 de maio de 2011. Neuquén, Argentina. Muito bem, senhores. Então é isso que vai acontecer essa noite. O despachante de voo da Sol Airlines está informando os pilotos sobre o voo desta noite para a cidade portuária de Comodoro Rivadavia. Então, o que temos? Algum problema no caminho? Vento a 5 nós, visibilidade 8 quilômetros, pouca formação de gelo, nada anormal. Requisitei uma altitude de cruzeiro padrão de 5.800 metros. Tudo bem. Tenha um bom voo. Nós teremos. O comandante Juan Raffo vai pilotar hoje. Ele é um piloto experiente com quase 7.000 horas de voo. O copiloto Adriano Bolatti voa com a companhia aérea há 6 meses. Ele vai monitorar os instrumentos e a comunicação via rádio. Tem planos em Comodoro? Tenho sim. Ainda bem que o Carlos me deixou fazer o turno dele. Hoje, Bolatti trocou de turno com outro piloto da Sol, Carlos Piscinato. Eu estava escalado para trabalhar naquele voo, mas o copiloto pediu para trabalhar no meu lugar. O copiloto e eu éramos muito amigos. Ele conhecia bem os sistemas, a manutenção e a mecânica da aeronave. Bem-vindo de volta. Já faz 3 semanas? Há uma comissária de bordo e 19 passageiros no voo desta noite. Os passageiros habituais são pessoas que trabalham nos poços de petróleo, pessoas que passamos a conhecer, que viajam conosco com frequência de Neuquén a Comodoro. RPM das hélices? Alto. Posição do compensador? Confere. Antigelo. Conforme necessário. Sol voo 5428, você está liberado para decolar. Entendido, Sol, voo 5428, liberado para decolar. V1. Rodar. Às 20 horas e 5 minutos, o voo 5428 da Sol decola do aeroporto de Neuquén. Taxa positiva. O avião voará diretamente para o sul de Neuquén para Comodoro Rivadavia, na costa da Patagônia. A rota que fazíamos no sul era uma rota regular. Nós voávamos 2 vezes por semana. As paisagens são maravilhosas. Hoje, os pilotos estão voando um turbo-hélice Saab 340, de fabricação sueca. O Saab 340 é um bimotor turbo-hélice, normalmente usado para voos mais curtos, que se conectam a aeroportos maiores. É uma facilidade enorme pilotá-lo. É uma aeronave maravilhosa para se voar. Velocidade do ar, 140 nós. Confere. Recolher trem. Trem recolhido? Recolher flaps. Flaps recolhidos. Acionar piloto automático.
Os passageiros se acomodam para o voo de 90 minutos. Buenos Aires, Sol, voo 5428, informando ponto de rota e copa. Estamos subindo do nível de voo 15 para 580. Torre de Buenos Aires, recebido. O copiloto Bolatti retransmite a posição da aeronave para o controle de tráfego aéreo. Espero que não cheguemos tarde demais. Estão esperando por nós. E o jantar hoje é por conta deles. Vamos chegar para o jantar. Não se preocupe. Segundo o plano de voo, o Saab 340 subirá a uma altitude de cruzeiro de 5.800 metros. Os aviões a hélice costumam voar mais baixo. Geralmente não voam acima de 7.600 metros, embora sejam certificados para mais do que isso. Parece que está formando gelo. Muitas vezes, em terrenos montanhosos, os turbohélices encontram condições de congelamento. É comum, então não costuma ser um problema. Não se preocupe, esperávamos mesmo um pouco de gelo. Deve melhorar quando chegarmos a 5.800. Quando em condições de gelo, o seu primeiro objetivo é subir acima dele. A 5.800 metros, gotículas de água se congelam e se acumulam na aeronave. O desafio de pilotar aviões turbohélice é avaliar o clima com antecedência e observar as rotas menos arriscadas no que diz respeito a gelo e turbulência. Estamos acumulando gelo na minha asa. Com as condições de congelamento piorando, o comandante muda o plano. Vamos descer para onde está mais quente para derreter o gelo. Peça para descer para uma altitude mais baixa, 4.300. Entendido. Sol, voo 5428, solicitando descida ao nível de voo 430. Sol, voo 5428, você está liberado para 430. À medida que o avião atinge uma altitude mais baixa... Já terminou? Aquele parece ser um voo sem intercorrências. E então, na cabine de comando... Sentiu isso? De repente, a situação muda. A hélice está vibrando. Os pilotos sentem algumas vibrações. Pode ser um sinal de gelo se acumulando nas hélices. Ponha no máximo. Entendido. Ah, que inferno. O que houve? Eu não sei. De repente, o turbohélice está mergulhando. Puxe! Puxe com mais força! Puxe! Estou tentando. Os pilotos lutam para controlar o avião. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos! Vamos lá! Vamos! Mas eles não conseguem sair do mergulho. Vamos lá, vamos! Rádio! Mayday, mayday, mayday! Voo Sol 5428! Mayday, mayday, mayday! Não, não, não! Puxe, 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 puxe! Não! O turbohélice bate e explode em uma região remota da Patagônia. A notícia do acidente é dura para Carlos Piscinato. Ele conhecia o comandante e o copiloto. Era muito tarde da noite. Recebi a ligação de um membro da tripulação. Eu percebi que algo estava errado. Receber uma ligação às 3 da manhã não era normal. Eram nossos companheiros de trabalho, com certeza. A Agência de Defesa Civil da Argentina envia equipes de emergência para o local do acidente.
Mas devido à sua localização remota em um planalto desértico na província de Rio Negro, leva horas para chegarem. O acidente ocorreu em uma área muito complexa da Patagônia Argentina. O clima frio e a cordilheira. O serviço aeroportuário era muito longe, o que dificultou muito as equipes chegarem ao lugar. Quando as equipes chegam, descobrem que não há sobreviventes. Investigadores argentinos examinam o local do acidente do voo 5428 da Sol. Eles precisam de pistas para explicar o que derrubou o avião. 22 mortos. Meu Deus. É sempre um choque ter um acidente dessa magnitude. É preciso deixar as suas emoções de lado e ser profissional e sério sobre o trabalho a ser realizado. Augusto de Santis está coordenando as equipes técnicas do Conselho de Investigação de Acidentes de Aviação Civil da Argentina, ou JIAAC. Muito bem. Vamos começar aqui e avançar para fora. O trabalho de Santis é determinar o que derrubou o voo Sol 5428. Mas será um desafio. Resta pouco do turbohélice para examinar. A aeronave foi completamente destruída, queimada, e os destroços estavam todos espalhados por cerca de 200 metros do primeiro ponto de impacto. Não parece bom. 2 componentes principais, o gravador de dados de voo e o gravador de voz da cabine, são encontrados, mas estão muito danificados. Muito bem. Vamos mandar analisar e ver o resultado. A primeira coisa que fizemos foi mandar o gravador de dados e de voz da cabine para a NTSB nos Estados Unidos. Em seguida, os investigadores procuram sinais indicando como o avião atingiu o solo. Era muito complexo. Todo acidente, todo caso é absolutamente único. A maioria dos destroços está diante do ponto de impacto. O impacto inicial da aeronave deixou uma cratera de 4 a 5 metros. Isso indica um impacto inicial muito, muito forte. Deve ter batido em um ângulo bem íngreme. Esse padrão mostrou que a aeronave estava fora de controle quando caiu, com um grande ângulo de mergulho, que foi o que causou a cratera. O campo de dispersão dos destroços era relativamente pequeno. Relacionem cada peça, por menor que seja. Os destroços são levados para uma instalação temporária perto do local do acidente. Como o acidente foi catastrófico, muitas das peças estão quase irreconhecíveis. Caixa de ignição, sistema de controle elétrico, painel de teste. Identificar cada peça é um processo meticuloso. Turbina direita. A prioridade dos investigadores é determinar se partes do avião estão faltando. Um componente-chave, como um aileron desprendendo-se do avião em pleno voo, pode ter causado o acidente. Então está tudo aqui? Está bem. Motores. Sem evidências de quebras no acidente, os investigadores se concentram nos motores. Inicialmente, tentamos avaliar os danos nos motores para determinar se eles estavam fornecendo energia para a aeronave no momento do impacto. Os restos dos 2 motores do turbohélice são enviados para análise. Os técnicos examinam as turbinas em busca do tipo de dano que indicaria que não estavam funcionando quando o acidente aconteceu. Ambos os motores apresentaram um padrão de dano semelhante. Os danos visíveis, os danos por torção, nos levaram a pensar que os 2 motores estavam fornecendo potência no momento do impacto. Os investigadores descartam falha dos motores. Mas algum outro componente essencial quebrou durante o voo? Certo, obrigado. O investigador Horácio La Roça, do JIAAC, se une à investigação. Muito bem.
Vamos checar a manutenção. Já que o avião atingiu o solo de nariz, a equipe se pergunta se um mau funcionamento das hélices pode ter derrubado o avião. Eles analisam os registros de manutenção. Como engenheiro aeronáutico e gerente de pesquisa técnica, o meu papel foi revisar a documentação técnica. Diz que a manutenção das hélices estava incompleta. Os investigadores descobriram uma diretriz de aeronavegabilidade que não foi executada. O pedido exigia que a base das pás das hélices fosse inspecionada para avaliação de possíveis trincas. Ei, eu achei uma coisa. Eles não fizeram uma inspeção. Poderia uma rachadura ignorada na base da hélice ser a culpada? Os investigadores inspecionam o que resta das hélices para ver se estavam funcionando no momento do impacto. Os suportes estão bem carbonizados. Tem algumas marcas aqui. É difícil dizer se estavam girando na hora do impacto. Vamos ver onde as hélices foram parar. Com base na posição em que os componentes foram encontrados e em suas condições, podemos verificar se estavam funcionando ou não no momento do impacto. Se as pás da hélice de um motor estão funcionando na hora de um impacto, elas são projetadas para longe do local da queda. Se não, ficam perto. A hélice do motor esquerdo está aqui. Os investigadores descobrem que as hélices quebradas estavam a alguma distância do resto dos destroços. As pás das hélices estão entre as peças mais distantes do ponto de impacto. Elas estavam girando. A grande distância em que os fragmentos foram parar dá a impressão de que as hélices ainda estavam em funcionamento na hora do impacto. De volta à estaca zero. Os investigadores não estão mais perto de explicar por que o voo 5428 da Sol bateu violentamente no chão. Não, 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 não! Matando todos a bordo. Vamos adicionar a trajetória do voo. Sim. Os investigadores então voltam sua atenção para as condições meteorológicas na noite em que o voo 5428 bateu. Esta é a rota de voo de Neuquén para Comodoro. Olha o que os espera aqui. Eles voaram direto para esta frente fria. As informações mostraram que o caso era de congelamento extremo. Gelo em um avião pode levar ao desastre. 9 de janeiro de 1997. Em 1997, o voo 3272 da Comair estava chegando ao aeroporto metropolitano de Detroit em um clima quase congelante, quando o turbohélice da Embraer entrou em stall e caiu. Todas as 29 pessoas a bordo morreram. Após meses de investigação, a causa foi finalmente revelada. Uma fina camada de gelo se formou nas asas do avião, causando a perda de sustentação. Os pilotos sabiam o que os esperava? Os investigadores se perguntam se os pilotos estavam cientes das condições de formação de gelo e se tomaram as medidas adequadas para proteger o avião. É algo que só uma pessoa pode responder. Você foi o despachante do voo naquela noite. O despachante de voo da companhia aérea forneceu informações cruciais à tripulação. Naquele dia, um despachante nos informa sobre os passageiros que teremos a bordo, a quantidade de combustível necessária para ir de um destino ao outro e fornece as condições meteorológicas por toda a rota. Você não sabia que havia um clima gelado intenso? Não, disse aos pilotos que esperassem gelo leve. Então, o que temos? Algum problema no caminho? Vento a 5 nós, visibilidade 8 quilômetros, pouca formação de gelo, nada anormal. Posso dar uma olhada no boletim meteorológico que deu a eles?
Aí está. Obrigado. Os investigadores descobrem que o relatório fornecido pelo despachante de voo não indicava o potencial de formação severa de gelo. O relatório que você deu a ele sugeriu que haveria pouca formação de gelo. Mas foi realmente grande. Eles foram liberados com informações que não indicavam essa condição climática e foram informados de que se houvesse a possibilidade de encontrar gelo, não seria grave. As informações no boletim meteorológico mostraram uma possível situação de formação de gelo, mas não tão crítica quanto realmente foi. Onde você obteve o boletim? Os investigadores precisam descobrir por que o despachante não tinha as informações corretas. A equipe descobre que, já que o escritório de meteorologia do aeroporto fechava às 16 horas, o boletim meteorológico fornecido pelo despachante tinha mais de 5 horas e não estava mais atualizado. O aeroporto de partida não possuía serviço meteorológico 24 horas. Então, eles partiram com uma previsão do tempo que não indicava uma grande formação de gelo. Parece que está formando gelo. Não se preocupe, esperávamos mesmo um pouco de gelo. Eu acredito que a tripulação foi surpreendida pelas condições de gelo. Eles não esperavam se deparar com essas condições de gelo durante o voo. Mas estabelecer que os pilotos encontraram um clima mais severo do que esperavam não é suficiente para provar que o gelo derrubou o avião. Em condições de formação de gelo, os pilotos usam a proteção anti-gelo do avião. No Saab 340, isso consiste principalmente de bolsas pneumáticas de borracha. As bolsas se inflam e quebram o gelo no bordo de ataque da asa. Para determinar se o sistema anti-gelo foi ativado na noite do acidente, os investigadores examinam um componente-chave recuperado dos destroços, o painel de alerta central do Saab. É um painel localizado no centro da cabine de comando que os dois pilotos podem ver perfeitamente. É composto por uma série de indicadores luminosos que avisam o que está funcionando e o que deixou de funcionar nos sistemas do avião. Os investigadores analisam os filamentos minúsculos presos a cada um dos indicadores. Quando são acesos, a eletricidade é enviada através dos filamentos. Se eles estavam acesos durante o impacto, os filamentos quentes se esticariam, não se partiriam. A equipe descobre que um filamento está esticado. Proteção antigelo. A proteção antigelo estava ligada. É uma pista que atormenta os investigadores. Mas um mau funcionamento do sistema antigelo derrubou o voo 5428 da Sol? Rádio! Sou voo 5428! Mayday, mayday, mayday! Os investigadores do voo 5428 da Sol vasculham os destroços para confirmar que uma falha no sistema antigelo derrubou o avião. Tudo que sobreviveu foram as válvulas. Está bem. Vamos examiná-las. Certo. A função principal das válvulas é controlar o fluxo de ar pressurizado que infla as bolsas de proteção contra gelo. Houve algum problema nas válvulas? Nós isolamos a válvula anti-gelo e então analisamos o que restava dela. Quando eles testam os componentes da válvula, descobrem que havia ar pressurizado suficiente passando pelas válvulas para inflar as bolsas. Dê uma olhada. Sem falhas. Portanto, não havia dúvida de que os sistemas estavam em operação
e que estavam funcionando. Se os pilotos sabiam das condições climáticas e o sistema de proteção estava funcionando, então o gelo por si só não explica o acidente. Proteção anti-gelo. A equipe finalmente recebeu as gravações dos dados de voo de Washington. Essas informações são cruciais para descobrir a real causa do acidente. Vamos ver a velocidade do ar. Está bem. As informações dos gravadores foram vitais para descobrir muitas coisas que o olho humano, ou os elementos apanhados e analisados no local do acidente, não puderam revelar. Certo, olha aqui. A velocidade do ar caiu para 120 nós e depois para 126 nós. Estavam no meio do gelo. Eles deveriam estar acelerando, não indo mais devagar. A altitude de cruzeiro deve ser de 5.600 metros. Em vez disso, eles nivelam abaixo dos 5.500 metros e diminuíram para menos de 130 nós. O manual de voo da aeronave diz que, ao subir em condições de gelo, a velocidade mínima é de 160 nós. Eles estão 30 nós abaixo disso. E aí, eles descem para 4.300 metros e diminuem novamente para 138 nós. E aí eles caem como uma pedra. Fica óbvio para os investigadores por que o avião caiu. Perderam tanta velocidade que entraram em stall. A velocidade foi diminuindo progressivamente, o que prejudicou a aerodinâmica do avião. Alerta geral. Ah, inferno! O que levou a um stall final e perda de controle. Em condição de gelo, você deve aumentar a sua velocidade. Isso é básico. Por que eles não fizeram isso? Se a velocidade diminuir, o piloto deve aumentar toda a potência para tentar sair da situação para manter a velocidade do voo. E as configurações de potência? Os investigadores precisam descobrir como os pilotos podem ter deixado a velocidade do avião diminuir a ponto de entrar em stall. – 4.600 metros. É aqui que eles devem começar a aumentar a potência para a subida. Mas a potência do motor mal se move. Eles nem têm potência para aumentar a velocidade de subida. Não se preocupe. Esperávamos mesmo um pouco de gelo. Deve melhorar quando chegarmos a 5.800. Depois que eles se estabilizaram no nível 520, que não era o nível de cruzeiro planejado para esse voo, eles não aumentaram a potência. Em vez disso, eles deixaram a aeronave atingir esse nível e permanecer lá. Vamos checar as configurações do piloto automático. Os investigadores agora se perguntam se os pilotos usaram a configuração correta para as condições climáticas em que se encontravam. O piloto automático está preparado para selecionar ou escolher o que a tripulação precisa. Por exemplo, a rota, a velocidade e diferentes parâmetros. Perfil de voo. Foi ajustado para a velocidade vertical após o nivelamento. Velocidade vertical é um dos modos de piloto automático usado para ganhar altitude durante o voo. O modo de velocidade vertical permitirá que você suba ou desça em metros por minuto pré-determinados. Portanto, se você selecionar 213 metros por minuto, ele subirá a 213 metros por minuto. O objetivo é tornar as subidas e descidas mais rápidas. Mas para fazer isso, o piloto automático manterá um ângulo de subida acentuado à custa da velocidade. Velocidade vertical? Isso faz sentido? Nesse voo,
que estávamos investigando, descobrimos que o modo vertical foi selecionado e comparamos essa informação e demais dados com o manual da aeronave sobre como voar nessas condições. Quando os investigadores estudam o manual do voo, descobrem que o ajuste do piloto automático escolhido pelos pilotos estava errado. Esse foi o erro deles. Os pilotos deveriam ter selecionado um modo de piloto automático diferente, que mantivesse a velocidade no ar e não a taxa de subida. No modo de velocidade vertical, o piloto automático coloca a aeronave em um ângulo de arfagem maior, a fim de manter a taxa de subida desejada. Em condições de formação de gelo, isso é um problema. Ela vai expor toda a parte de baixo da asa e você vai acumular gelo ainda mais rápido. A situação é agravada pela falta de proteção anti-gelo na barriga da aeronave. Esse acúmulo de gelo adiciona peso a diferentes partes da aeronave, o que a torna menos controlável do que em condições ideais. Torna-se um grande esforço para a tripulação ou para o piloto automático controlar a aeronave. O desempenho não é o mesmo. Os investigadores concluem que um grande acúmulo de gelo fez o avião perder velocidade. O comandante tinha quase 7.000 horas de voo, mais de 2.000 no Saab 340. E fazia essa rota com frequência. Ele devia ter experiência para lidar com essa situação. Apenas 1.300 horas para o copiloto, mas não há sinal de alerta algum na ficha dele. Parece que os dois são bons. Isso leva a uma questão desconcertante. Eles eram uma tripulação de cabine muito qualificada. Juan havia pilotado aeronaves semelhantes. O copiloto tinha muitas horas de experiência em voar nessas condições. Deve melhorar quando chegarmos a 5.800. Os investigadores não conseguem descobrir por que os dois pilotos experientes usaram a configuração errada do piloto automático para voar pelas condições de formação de gelo. Posso pôr em vertical. Tudo bem. Quanto antes, melhor. Entendido. Por que os pilotos cometeram um erro tão grave? Certo, do início, logo após a decolagem. Velocidade do ar, 140 nós. Confere. Os investigadores esperam que o gravador de voz da cabine de comando do voo 5428 revele por que os pilotos escolheram a configuração errada do piloto automático para as condições de formação de gelo. Recolher flaps. Ativar o piloto automático. A equipe quer saber se os pilotos estavam cientes do gelo com antecedência suficiente para evitar um nível perigoso de acúmulo. Era crucial para nós obter essa informação. Era um dos elementos mais importantes para entendermos o que estava acontecendo e também para nos fornecer informações para analisar. Espero que não cheguemos tarde demais. Estão nos esperando. Hoje o jantar é por conta deles. Vamos estar lá para o jantar. Inicialmente, o que ouvimos pode ser considerado uma operação normal. Eles tiveram uma conversa bem pessoal que não tinha nada a ver com a operação. Então, quando atingiram o gelo? Os investigadores ouvem a confirmação de que os pilotos estavam cientes das condições de gelo. Parece que está formando gelo. Aí está. Não se preocupe. Esperávamos mesmo um pouco de gelo. Eu não sei, Juan. Pode ser mais do que pensávamos. Esse gelo me deixa um pouco nervoso. Ele está preocupado. Eles sabiam como era o acúmulo de gelo e como ele estava aumentando. Deve melhorar quando chegarmos a 5.800. Vão tentar ficar acima do gelo. Se estão tão preocupados com gelo, devem se concentrar na velocidade do ar. Continue. Agora os investigadores ficam atentos a indícios de que os pilotos sabiam que a velocidade do ar era um problema. Eu quero ganhar velocidade. Eu posso pôr em vertical. Tudo bem. Quanto antes, melhor. Entendido. Eles estão cobertos de gelo, perdendo velocidade, e o avião não está subindo. E o que eles fazem? Alteram para o modo de velocidade vertical. Grande erro.
O modo de velocidade vertical faz o oposto do que os pilotos precisavam. Isso evita que o avião atinja a velocidade necessária para impedir o acúmulo de gelo. Isso nos chocou muito, porque uma pessoa não comete erros porque ela quer. Isso indica que houve um problema anterior, que os levou a tomar uma decisão inadequada em algo tão crucial quanto perder a velocidade em condições de formação de gelo. Eles só estão concentrados em ficar acima do mau tempo. Eles não podem. Eles estão carregando muito gelo para subir mais alto. Continue. Estamos acumulando um pouco de gelo na minha asa. Foi aí que a tripulação começou a observar o acúmulo de gelo tanto na asa esquerda quanto na direita. Um grande acúmulo de gelo. Vamos descer para onde está mais quente para derreter o gelo. Peça para descer para uma altitude mais baixa, 4.300. Entendido. Voo Sol 5428 solicitando descida ao nível de voo 430. Ir para 4.300, derreter o gelo, não é uma má ideia. Depois que ficou aparente que estavam acumulando gelo muito rápido e não conseguiam subir, eles decidiram descer e reduzir a quantidade de acúmulo de gelo na estrutura da aeronave e encontrar uma altitude em que a temperatura fosse tal que o gelo derretesse. Acho que isso não ajudou muito. O gravador de voz revela que as condições não são melhores quando os pilotos chegam a 4.300 metros. Tem gelo acumulando em todo lugar. Pode imaginar como está a barriga da aeronave? Tudo bem. Vamos ficar nessa altitude por enquanto. Continuaremos descongelando até chegarmos lá. Mas os pilotos não podem confiar inteiramente no degelo. Eles também precisam empurrar os aceleradores para aumentar a potência. Então, notou-se que, apesar de estarem cientes do acúmulo de gelo e de como esse acúmulo estava aumentando, eles não estavam tomando medidas ativas para mudar essa situação. Sentiu isso? A hélice está vibrando. É o primeiro sinal de stall. O turbohélice está à beira de um stall aerodinâmico. É porque tem muito gelo nas hélices. Põe a potência das hélices no máximo. Entendido. As hélices? Eles estão interpretando errado os sinais do avião. Eles acreditavam que a causa daquelas vibrações que eles sentiam era o acúmulo de gelo nas hélices. Quando a hélice de uma aeronave acumula muito gelo, o avião pode começar a tremer. Aumentar a velocidade das hélices pode ser eficaz para desalojar o gelo. Mas o que realmente estava acontecendo era uma vibração estrutural de toda a aeronave. A aeronave estava praticamente morrendo, estava em um limite de velocidade onde o evento seguinte foi a perda de controle, devido à perda de sustentação. O que houve? Eu não sei. Isso é o vibrador do manche. Como eles não percebem que estão entrando em stall? O vibrador de manche é um dispositivo que realmente sacode o manche do avião, a fim de comunicar visceralmente ao piloto que ele tem um evento de baixa velocidade e levar o piloto a agir. Mas o que os investigadores ouvem a seguir é o mais preocupante. Puxe! Puxar! Puxe! Puxar! Meu Deus! Os investigadores ficam surpresos com a forma como os pilotos respondem quando o avião começa a entrar em stall. Puxe! Puxar! Estão tentando nivelar o avião. Inacreditável! Eles estão piorando o stall ainda mais. É uma revelação chocante. Os pilotos estão fazendo exatamente o oposto do que deveriam fazer. Quando eles encontraram o evento de stall, o que deveriam ter feito era acelerar o suficiente para romper o stall e não ficar tão preocupados com a perda de altitude, mas com a recuperação da velocidade do ar. Os investigadores suspeitam que a tentativa de última hora dos pilotos de subir tenha desacelerado o avião ainda mais, tornando o stall inevitável. Temos que subir! Vamos, vamos! Vamos lá!
Vamos! Mayday! Só o voo 5428, Mayday! Assim que começaram a lutar com o vibrador de Manche, já era tarde demais. Os investigadores agora sabem por que o voo Sol 5428 colidiu com um platô no deserto da Patagônia. Uma configuração de piloto automático errada aqui. Uma leitura errada das vibrações do avião aqui. E quando finalmente entraram em stall, tentaram levantar o nariz para nivelar em vez de tentar ganhar velocidade. Que tipo de treinamento esses dois receberam? Nós percebemos que tínhamos que nos aprofundar no treinamento dos pilotos. E de que forma a empresa preparou 2 pessoas que enfrentaram uma situação que não sabiam gerenciar de forma adequada. Os investigadores analisam os registros de treinamento dos pilotos. Sim. Então, essa é uma rota regular em que o mau tempo é comum, certo? Certo. Adivinhe o que está de fora do programa de treinamento? Treinamento no sistema anti-gelo. O simulador de voo que eles usaram nem sequer simulava voos em condições de gelo. É uma descoberta surpreendente. Houve apenas treinamento sobre como ativar os diferentes sistemas para gerenciar a formação de gelo e como descongelar o avião, mas nenhum treinamento sobre o que fazer depois que o acúmulo de gelo avançar e como sair dessa situação aumentando a velocidade. A revelação de que os pilotos não foram treinados adequadamente para voar em condições de formação de gelo é a última peça do quebra-cabeça nesse acidente horrível. Deve melhorar quando chegarmos a 5.800. Os investigadores concluem que a falta de treinamento adequado da companhia aérea levou diretamente os pilotos a selecionarem a configuração errada do piloto automático. Eu posso pôr em vertical. Está bem. Quanto antes, melhor. Entendido. E a não aumentarem a velocidade nas condições de formação de gelo. Alerta geral. Ah, que inferno. O que houve? Eu não sei. O resultado foi um stall que eles conduziram mal. Puxe! Puxar! Sem entender a vibração do manche que avisava do stall. Eles entendiam a situação em que estavam, porque estavam cientes do gelo o tempo todo. Puxe com mais força! O problema é que as atitudes que eles tomaram não foram eficazes o suficientes para resolver a situação. Puxe! Não! Vamos bater! No relatório final, os investigadores recomendam mudanças radicais no treinamento em todos os níveis da aviação comercial na Argentina. As recomendações mais importantes geradas por esse acidente foram o processo de treinamento dos pilotos em situações de emergência e sobre como lidar com a aeronave em condições de formação de gelo. Na verdade, há muito trabalho sendo feito para impedir que isso aconteça novamente. Não podemos dizer que evitaremos todos os acidentes, mas o nosso objetivo é ter o menor número de acidentes e o menor número de vítimas fatais. Isso é o mais importante.